Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vou trazer para vocês aqui tudo referente ao Augusto Melo, mas de um modo de pensar diferente. Augusto Melo que pode sofrer processo de impeachment no Corinthians, tá fiel? E desta vez por questões de dívidas, esse processo de impeachment pode vir muito mais forte do que o anterior. Vamos falar também sobre Dorival Júnior, que já está no Corinthians, tem coletiva marcada para hoje, as expectativas do treinador, o que ele encontrou nesses primeiros dias de treino do Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar do nosso poderoso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, já quero iniciar aqui falando sobre Augusto Melo, tá? Dívidas referente ao Corinthians, tá? Dívidas que, no total, são 800 e poucos milhões na gestão do Augusto Melo em um ano, só que essa dívida, ela não é, vamos dizer assim, o total, tá? É uma dívida bruta. A dívida líquida seria 519 milhões. Obviamente que eu não entendo aqui todos os parâmetros desse setor financeiro, porque eles vão falar de dívida circulante, dívida não circulante, tem todos esses detalhes que eu não vou entrar em detalhes, tá? Até entendi um pouco, mas eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou fazer aí um vídeo bem resumido para vocês sobre essa questão do Augusto Melo, tá? Então vamos colocar o total aqui, que seriam 519 milhões. O Augusto Melo teve reprovado as suas dívidas já no primeiro ano de mandato. O Conselho Fiscal não aprovou por, se eu não me engano, 3 votos a 0. O CORE não aprovou, ou o inverso, tá? Foi 16 votos, não sei se foi o fiscal ou o CORE que teve essa votação. Um foi 3 a 0, um foi 16 a 0. E o Conselho Deliberativo do Corinthians, que foi aí 140 votos a 73, coisa assim, tá? Quase o dobro aí, se a gente parar para pensar. Então, a gente pega CORE, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo reprovaram as contas do Corinthians, tá? Onde quem faz a aprovação final é o Conselho Deliberativo, mas teve reprovação desses dois órgãos antes. Obviamente, a dívida se estendeu, 519 milhões. Porém, o Augusto Melo pediu para ser aberta as dívidas de Duílio Monteiro Alves de 2023, porque ele acredita que boa parte desta dívida está sim aí com Duílio Monteiro Alves, tá? Foi parte da gestão de Duílio Monteiro Alves e até agora não foi aprovado para abrir essas dívidas. A grande questão que eu quero que vocês entendam, vocês podem falar assim: corintianeiro, você está puxando o saco do Augusto Melo, corintianeiro, você está puxando sardinha para Augusto Melo, ele aumentou aí quase 1 bilhão em um ano, meio, né? Vamos dizer assim, faltando 500 milhões aí para inteirar 1 bilhão em menos de um ano, porque o Corinthians já deve muito, porque ele cagou na sardinha aí. Fiel, vamos ser bem sinceros aqui. Primeiramente, se o Augusto Melo não contrata, Augusto Melo que contratou bastante jogador na sua gestão, o Corinthians cai para a segunda divisão. O cenário era evidente, se ele não contrata, o Corinthians cairia para a segunda divisão, tá? Ele trouxe jogadores aí super importantes para a época, como o André Ramalho, que caiu como uma luva isso na época, no ano passado. A comissão técnica de Ramon Dias. Ele trouxe Pedro Raul, Pedro Henrique, ele trouxe Memphis, ele trouxe Garro, ele manteve o Yuri Alberto no time, ele trouxe o Angileri agora. Então, eu trouxe o Ranieri, tá? Vamos ver, o Ranieri foi o Augusto ou o Duílio, tá? Se eu não me engano, eu acho que foi o Augusto Melo. Trouxe o Ranieri. Então, Fiel, trouxe alguns jogadores, trouxe o Mateuzinho, trouxe uns jogadores que foram necessários para o Corinthians não cair para a segunda divisão. Fez algumas receitas de grande valor para o Corinthians, tirou o time da merda, o time não caiu para a segunda divisão, o time classificou para uma pré-Libertadores, foi campeão paulista recente agora, fechou um grande contrato de televisão, valorizou a marca do Corinthians, tirou o Corinthians, vamos dizer assim, de ter um Corinthians totalmente queimado no mercado da bola, onde o Corinthians não tinha sequer, repito, onde o Corinthians não tinha sequer chance nenhuma de contratar nenhum jogador, porque estava totalmente queimado. Você, para contratar jogador, tinha que dar uma entrada, tinha que dividir várias vezes, assinar várias cláusulas contratuais sobre juros, que se não pagasse, pagaria juros absurdos. Foi assim com o Flamengo, com o Mateuzinho, porque o time estava queimado, ninguém confiava mais no Corinthians, referente a contratações, tá? Beleza. O Augusto Melo foi necessário gastar, porque senão o time ia cair para a segunda divisão mesmo. O cenário estava desenhado. Segundo,
Por que eles não querem abrir as contas de Duílio Monteiro Alves de 2023, que o Augusto Melo acredita que tem valores do Duílio adicionado nessa conta? Por que eles não querem abrir? E a pergunta mais importante de todas, por que o senhor Andrei Sanches, o senhor Duílio Monteiro Alves nunca tiveram suas contas reprovadas, sendo que eles são os responsáveis para o Corinthians dever 2 bilhões de reais? Por quê? Me explicam aí, vai. Vou dar um tempo para vocês explicar, me expliquem. As pessoas que são contra o Augusto Melo, me expliquem. Vai, vou dar um tempo para vocês explicar nos comentários aí. Porque, cara, não faz sentido nenhum pra mim, o Duílio, vagabundo, sem vergonha, ladrão, Andrei Sanches, vagabundo, sem vergonha, ladrão, não ter tido suas contas reprovadas em sequer um ano por esses órgãos. Vocês sabem por quê? Porque são fortes politicamente, coisa que o Augusto não é forte politicamente. Vocês sabem por quê? Porque eles têm todos os conselhos aqui, ó, na mão do Corinthians. E sabe o que é o pior? Se o Augusto Melo for impeachmentado, se ele sair do Corinthians, vocês sabem o que é pior? Quem assume é o vagabundo do vice-presidente Osmar Stabile, que é a oposição, tá? Que é a oposição. Porque o Augusto Melo teve que fazer algumas alianças para se eleger presidente. Porcaria, vagabundo de Rubão, vagabundo de Osmar Stabile, aí entra o Osmar Stabile na vice-presidência do Corinthians. Você sabe o que acontece a partir daí? Se for aprovado e tiver o consentimento do Osmar Stabile, que é a oposição, e vai ter, sabe o que acontece? Vai ter uma nova eleição dentro do Corinthians, tá, meu amigo? Em que alguns sócios torcedores não votam, tá? Sócios torcedores aí que já tem mais de 5 anos no clube, que tem o direito de votação, não votam. Nesse caso de impeachment, eu acho que vota só o Conselho Deliberativo, não sei se votam outros órgãos. Vocês sabem o que acontece a partir daí? Pode entrar Andrei Sanches como presidente, se candidatar, porque ele pode candidatar. Pode entrar Duílio Monteiro Alves, porque ele pode se candidatar. Pode entrar André Negão, que foi concorrente do Augusto Melo, porque ele pode se candidatar. É a renovação e transparência pegando o Corinthians, a presidente do Corinthians, na palma da sua mão. Pegando o Corinthians de bandeja de novo. Aí vocês acham que não tem golpe aí? As contas dos vagabundos nunca foram reprovadas, mas o do Augusto Melo no primeiro ano. Aí eles voltam à presidência, porque vai ter eleição de novo, e eles pegam e vão para a presidência do Corinthians. É isso que está acontecendo no Corinthians, meu amigo. É isso que está acontecendo. Agora, o Augusto Melo é santo? Não é, tá? Não é. Porque isso é culpa dele. Isso é culpa dele também. Porque ele está entregando de bandeja o Corinthians para renovação e transparência. Lógico que eu quero que ele permaneça, lógico que tem golpe envolvido, lógico que eles querem derrubar o Augusto Melo, mas ele também, em algum momento ele errou, não estou falando que ele roubou, em algum momento ele errou na sua administração, onde fez gastos infundados, onde fez gastos que não deveria ter feito, aumentou a dívida do clube e deu brecha para que a renovação e transparência volte ao poder, e é isso que vai acontecer. O Augusto Melo pode ficar inelegível até por 10 anos por má gestão temerária. Isso está muito próximo de acontecer no Corinthians, tá? Tá muito próximo do Augusto Melo deixar de ser presidente do Corinthians. Se ele for impeachmentado, Augusto Melo não será presidente do Corinthians e vamos entregar o Corinthians de bandeja de novo para renovação e transparência. Uma administração que ficou 16 anos no poder, o único que teve coragem de bater de frente e tirá-los foi o Augusto Melo e está entregando para eles de novo em menos de um ano de mandato. Não está nem terminando o seu mandato e entregando para eles de bandeja de novo, entregando o Corinthians de graça na mão de vagabundos. Essa é a minha opinião e eu não vou mudar minha opinião e não tenho medo de falar o que eu penso aqui, doa quem doer. Quero saber a opinião de vocês, comentem, tá? Comentem bastante. Fiel, tem muitas perguntas referente ao Roger Guedes que eu trouxe, tem muitas perguntas aí referente aos primeiros reforços de Dorival que eu trouxe no vídeo de ontem. Vou deixar aí, tá, Fiel, os vídeos relacionados no final deste vídeo para você assistir com mais detalhes, tá? O que tem de informação foi o que eu trouxe ontem. Hoje eu não tenho informação nenhuma de contratação, nem do Guedes e nem dos novos reforços do Dorival. Se chegar essas informações, eu trago um vídeo à tarde para você. Mas de qualquer forma, tem vídeo à tarde aí, porque eu tenho algumas novidades também do setor jurídico e do setor médico para trazer para vocês. Se vir com um complemento de contratações, eu trago para você. Fiel, eu sou assim, eu só trago informação quando tem. Quando não tem, eu não vou ficar inventando aqui, apesar que essas informações do clube são de extrema importância para a saúde
para a saúde do Corinthians, né? Porque se a gente entregar renovação e transparência de bandeja de novo, realmente é muito ruim. Vamos continuar aqui no nosso vídeo falando sobre Dorival Júnior, tá? Porque Dorival Júnior já treinou o clube, já teve uma conversa com os jogadores, já começou a implantar sua filosofia de trabalho, porém a zaga do Corinthians é de grande importância e de grande preocupação, porque são 33 jogos, são 29 jogos, desculpa, 33 gols sofridos, é isso mesmo, tá? Você tem uma zaga que tem mais gols sofridos com números de jogos, isso é de extrema preocupação. O Corinthians tem que reaver, tem que treinar esses caras, tem que puxar a orelha desses caras, eles têm que ter mais responsabilidade, tem que jogar mais e tem que começar a fazer adaptações. Corintianeiro, quais adaptações são essas? Já que não tá funcionando, você tem que descer o Ranieri pra zaga. Ranieri, a partir de hoje você é zagueiro. E coloca José Martínez e Rian de volante. Corinthians não pode jogar sem 2 pitbulls de volante. Corinthians não pode jogar com Carrillo, Bidon e só o Ranieri lá, porque a zaga é horrível. Então precisa sim, a gente tem que se adaptar à situação até que o mercado da bola se abre. Tem que segurar mais o Mateuzinho, que se não fosse o Mateuzinho também estava pior ainda, porque o Mateuzinho marca pra caramba. Você tem que dar uma segurada no Gileri, você tem que jogar igual o Tite jogava na época, infelizmente. Você tem que jogar na retranca, igual o Carille, porque o time sofre muitos gols. Olha o que aconteceu com o Flamengo quando você pensa em um pouco pra frente. Você vai lá e toma paulada, tá? Coisa que nem o Vasco da Gama tomou. Você vai jogar contra o Palmeiras, era pra ter sido mais um 5, tá? Era pra ter sido o mesmo placar do Flamengo, o jogo do Corinthians e Palmeiras. Por quê? Jogou com o time pra frente. O time, além de não produzir, não jogar nada, tomou pressão lá atrás, porque a zaga é horrível. Aí contra o Flamengo, o nosso Orlando Ribeiro, técnico interino, me entra com 2 zagueiros lentos que não correm. É característica deles, eles não correm. Gustavo Henrique e André Ramalho. Uma zaga totalmente lenta com apenas um volante contra o melhor time no papel da América do Sul, com jogadores super rápidos. A goleada estava escancarada, só não via quem não quer, e ainda eu trouxe nesse vídeo que a escalação estava errada. Então, faz adaptações. Ranieri, você a partir de hoje é zagueiro, ou joga com 3 zagueiros, cara. Ou joga com 3 zagueiros. Ranieri, a partir de agora você é zagueiro, e você coloca de volante José Martínez e Rian, tá? Rian, sangue novo, moleque novo, corre pra caramba. José Martínez tem um preparo físico do caralho. Aí você joga aí com 4 meio campo, você adiciona mais 2, André Carrillo, põe o Bidon lá, que tem uma qualidade maior jogando na frente, porque marca ele não marca ninguém, se acha a última bolacha do pacote. E no ataque você coloca Yuri Memphis. Pelo menos é minha opinião, é meu jeito de pensar. O Dorival Júnior não tem como ele pegar todos isso que aconteceu, a não ser que ele estava acompanhando o Corinthians. Mas os números ele tem da zaga, vocês podem ter certeza. E se não fizer uma adaptação, você vai rodar lá André Ramalho de novo, Gustavo Henrique, Kaká, você vai rodar o time inteiro ali e não vai achar uma zaga adequada para o Corinthians, porque realmente eles têm deficiência técnica no futebol, tá? Então precisamos mudar urgente. Dorival Júnior já está treinando, Dorival Júnior já está implantando o seu trabalho, quem sabe com o time mais postado dentro de campo, com o time mais organizado dentro de campo, o Corinthians possa se tornar também uma zaga mais forte, porque um time mais organizado, você tem mais organização em tudo, no setor defensivo, no setor ofensivo, no nosso meio campo. Rodrigo Garro também está fazendo uma baita falta para o Corinthians. Muito aqui, filho, já quero aproveitar um gancho. Muitos me criticaram referente ao Hugo Souza, quando eu critiquei o Hugo Souza contra o Flamengo, porque ele errou. Se continuar errando, vou continuar criticando. Não é porque tá jogando o jogo bem, não é porque aí deu praticamente o título paulista pro Corinthians que eu vou aqui ficar passando a mão. O Corinthians é mais importante que qualquer jogador. Ele errou feio, primeiro gol do Cebolinha, totalmente defensável, tomou um gol também na minha opinião, um erro totalmente grotesco que vai tentar sair jogando, não pode acontecer num clube do tamanho do Corinthians. E o Hugo Souza é a nossa referência, é um baita goleiro, pra mim vai fazer história, se bobear até mais do que o Cássio, mas precisa jogar com isso aqui também, com a cabeça. Certo, fiel? Está explicado para vocês a minha opinião sobre esses vagabundos que querem o cargo do Corinthians de novo. O que vocês acharam? Vocês acham que eu tô errado? Vocês acham que eu tô certo? Vocês acham que o Augusto Melo tem que sair mesmo? Vocês acham que não tem que sair? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Esse espaço de comentário é de vocês. Combinado? Estamos combinados? Então hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corinthians para vocês. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!